aí, gente, a gente voltou aqui do nosso intervalo, bacana, e já vamos dar continuidade ao nosso assunto. Aula passada a gente terminou em uma questão que a gente estava devendo a letra D e a letra E, tá bom? Para resolver ela. E a gente vai passar por mais algumas questões de geradores e depois a gente entra na parte de receptor elétrico, tá bom? São os dois aparelhos que a gente vai analisar hoje. Você vê que eles são muito parecidos, tá bom? Enquanto o gerador transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, o receptor transforma qualquer tipo de energia elétrica em outro tipo de energia, tá bom? Recebe energia elétrica e transforma em qualquer outro tipo de energia, que são os mais comuns. Todo aparelho elétrico, eletrônico que você coloca na tomada é um receptor. Você transforma a energia elétrica fornecida pela tomada em um outro tipo de energia, tá bom? Dentro daquele nosso circuito ali. Beleza? Então vamos adiante. A gente tem muita coisa para conversar nessa outra aula. Tá. A linha passada a gente ficou devendo essa questão, tá bom? Falava o seguinte: a letra C dela a gente já tinha desclassificado. Ficamos entre letra D e letra E. Letra D fala o seguinte: a intensidade da corrente elétrica que atravessa é de 5,6 amperes quando tem uma tensão de 12 volts. Então ele vai querer saber se a corrente é essa mesmo. Vamos usar esse outro slide aqui para a gente poder fazer tanto a letra D quanto a letra E. A letra D falou o seguinte: você usa a equação do gerador, bom? Aquela equação do gerador, onde a FEM vai ser igual a DDP mais resistência vezes o valor da corrente. O valor da FEM foi cedida pelo sistema de bom grado, pela questão da 40. Resistência vale 5. A resistência vai valer 5, mas ele falou que a DDP que o cara passa é de 12. Então, quando essa DDP for de 12, o valor da minha corrente tem que dar 5,6. Vamos ver se está verdadeiro ou falso essa afirmativa. 40. O 12 vai para o outro lado, negativo. Isso aqui é igual a 5 vezes o valor da corrente. 40 menos 12 daria 28. Bom, 5 vezes I. Então, o valor de I daria 28 dividido por 5, que daria um total de 5,6 amperes. Então, realmente, aí, a letra D seria o nosso gabarito. Seria a nossa afirmativa verdadeira. Olha aí. A letra A e a letra B eu não consigo fazer por falta de dados. A letra C a gente tentou e viu que estava errado. E a letra D é o nosso gabarito aí, dentro desse nosso sistema, para que a gente possa responder a equação. Ok? A letra E fala o seguinte, que a voltagem, né, que o rendimento é de 45% quando ele for atravessado por uma corrente de 3 amperes. Então vamos lá. Usa de novo a equação do gerador, sendo que o valor dessa DDP tem que dar 40% do valor total ao sistema, que é o próprio 40. Então seria um valor de quanto? De 16. Se o valor de U der 16, a letra E também está correta. Vamos ver se ela está falsa ou se está verdadeira. O valor da FEM vale 40. A DDP eu quero descobrir. A resistência vale 5, mas ele falou que a corrente vale 3. Então a minha DDP seria de quanto? Seria de 40. 5 vezes 3 dá 15. Passa para o outro lado subtraindo. Então a minha DDP daria de 25 volts. Esse valor de 25 volts é diferente, né, desse valor de 16 volts. Então a letra E está falsa. Nosso gabarito realmente seria a letra C. Desculpa, a letra D. Bom, esse gabarito aí sendo a letra D. Outra questãozinha, antes da gente ir para a parte de receptores. Fala o seguinte. Comumente, denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade da corrente I no gerador com a diferença de potencial, a DDP, entre os terminais. Considerando o gráfico a seguir, apresentam a curva característica de um gerador hipotético. Qual a intensidade da corrente de curto-circuito no gerador? Ou seja, ele quer saber o valor da corrente, né, em curto-circuito quando esse gerador é aplicado ao sistema. E aí, como eu fiz a questão anterior,
eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questão. Então, gente, olha, a curva característica desse gerador possui 2 pontos a serem analisados. Esse ponto A, onde o cara vai ter uma corrente de 5, uma DDP de 20, e esse ponto B, onde o cidadão vai ter uma corrente de 8 e uma DDP de 14. O que é que você faz para achar a corrente de curto-circuito a ele? Você vai dividir essa questão em 3 partes. A primeira é você montar as 2 equações de gerador, tá bom? A cada um aplicado dentro do sistema. Para cada ponto. Para o primeiro ponto, ele tem que a DDP vale 20 em uma corrente de 5 amperes, tá bom? Então, você monta a primeira função dentro daquele sistema ali. Deixa eu ver. Então, Então, a minha força eletromotriz do primeiro, do ponto A, é igual a DDP valendo 20 mais 5 vezes R, que é o valor da minha corrente, né, no sistema. E do outro lado, você tem 14 e 8. Então, para o B, seria igual a 14 mais 8R. Bacana. O que é que eu posso fazer? Eu posso subtrair as 2 equações. Quando eu subtraio elas, o que é que eu tenho? Eu tenho que força eletromotriz menos força eletromotriz dá 0. 20 menos 14 dá 6. 5 menos 8 dá menos 3R. 3 está negativo, eu jogo para o outro lado. Ele vem positivo, então 3R seria igual a 6. Então o valor da minha resistência seria 6 dividido por 3, que daria 2 ohms. Boa! Achei aqui o valor de 2 ohms dentro do meu sistema. E quando eu faço isso, eu posso voltar para qualquer uma das 2 equações, ou a equação A ou a equação B, e achar o valor da minha resistência ou da minha força eletromotriz de acordo com a resistência. Vou para a primeira porque eu acho ela mais fácil. Então, a força eletromotriz é igual a 20 mais 5 vezes R. Só que no primeiro passo da questão, eu descobri que a resistência vale quanto? A resistência vale 2 ohms. Sabendo que a resistência vale 2 ohms, eu posso pegar ela e jogar aqui dentro. Então, a minha força eletromotriz seria igual a 20 mais 5 vezes 2. Então, a minha força eletromotriz seria igual a 20 mais 10. Logo, a minha força eletromotriz daria 30 volts. Bom,
Força eletromotriz daria aí 30 volts dentro do meu sistema. Achando aquele valor de 30 volts, eu posso descobrir minha corrente de curto-circuito. Agora tem uma característica principal quando essa minha corrente vai dar o curto-circuito. Quando é que a corrente dá curto-circuito? Quando a minha DDP vale 0. Então, quando eu aplicar força eletromotriz igual a DDP mais R vezes I, eu tenho que lembrar que essa minha DDP aqui, ó, vai valer 0. Então, a minha força eletromotriz vale 30. A minha resistência vale 2. Isso aqui vezes a corrente. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, seria 30 dividido por 2. A minha ICC, né, corrente de curto-circuito, daria um total de 15 amperes. Boa. Daí, seguindo esse terceiro passo, a gente consegue achar a resposta da questão. Nosso gabarito seria letra C, 15 amperes aí. Então, questão resolvida em 3 passos. Primeiro, você monta um sistema de equação com os 2 pontos dados pelo gráfico e acha o valor da resistência. Pega o valor da resistência e substitui em qualquer uma das duas. Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Tanto faz. Então, você pode pegar aquela resistência e aplicar dentro de qualquer uma das equações. Achando a voltagem, né, a força eletromotriz, de 30 volts, você aplica de novo na equação, só que dessa vez zerando a DDP, porque é característica de ICC, tá bom? Corrente de curto-circuito. Achando o valor de 15 amperes aquele meu sistema. Certo. Então a gente termina nessa primeira parte da aula, que era falando de geradores elétricos. Agora a gente vai falar um pouco sobre receptores, que é o que vão receber. Ó, gerador elétrico gera energia elétrica, receptor elétrico vai receber o quê? Energia elétrica. Então ele é o processo inverso do gerador. Enquanto o gerador transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, o receptor ele transforma energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, tá bom? Essa é a alternância que existe entre eles. Receptores elétricos. Os receptores elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica, olha aí, eles estão passando energia elétrica em outra forma de energia. Pode ser eólica? Pode. Solar? Também. Solar é complicado, né? Pode ser eólica? Pode ser solar? Essas energias que a gente pega da natureza, elas são mais complicadas de se trabalhar. Mas agora, energia térmica, energia luminosa, energia sonora, aí sim, a energia elétrica pode se transformar nelas, tá bom? Receptores elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em outra forma de energia, seja ela mecânica, térmica, entre outras. Um exemplo de receptor é um motor elétrico, que transforma energia elétrica em energia mecânica. Exemplo de motor elétrico, ventilador. O ventilador tem um motor elétrico dentro dele. Quando você liga ele à tomada, ele pega a energia elétrica do sistema e faz um movimento das pás. Aquele movimento das pás é energia mecânica. Por quê? Você tem uma movimentação de um corpo, tá bom? E a movimentação do corpo faz com que o movimento das pás exista. Então você tem sempre essa parte de movimentação interna a um corpo. E dentro dele existe uma força contra-eletromotriz, tá bom? A F100. Lembra lá que a força eletromotriz ela é a FEM, força eletromotriz. A FCM, CEM, né? A F100, ela seria a força contra-eletromotriz, ou seja, ela está contra a energia motora do sistema. Representa a diferença da potência útil entre os dois terminais do receptor. E é também chamada de tensão de saída, ou seja, é a saída da energia elétrica daquele meu sistema, na forma de outra energia. Ela normalmente é representada por R' ou Φ'. Para calcular a queda de potencial, que será a voltagem, em terminais do receptor, utilizamos a seguinte equação. O que é que você vai ter? Você tem que
Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de isolar o valor da contra-eletromotriz, que é essa aqui. Então, ficaria Φ' igual a DDP menos R' vezes I. Por quê? Porque na força, na equação do gerador, é uma soma. E na equação do receptor, é uma subtração. Percebam que é exatamente a mesma equação. Força eletromotriz é igual a DDP menos resistência vezes corrente. Porém, antes era uma soma e agora é o quê? Uma subtração. Bom, antes era uma soma e agora é uma subtração dentro daquele meu sistema ali, da multiplicação. Pronto. Essa relação é conhecida como equação do receptor. E aí você tem que dentro de um receptor, você tem a chegada da energia elétrica e é transformada em energia não elétrica. Lembrando que existe a energia dissipada. Quando eu falei do exemplo de motor elétrico, eu falei do ventilador. Se você deixa seu ventilador ligado por algumas horas, o que vai acontecer com ele quando você pega? Ele vai ficar frio ou quente? Bom, obviamente, aquele ventilador vai esquentar. Por quê? Porque o motor está dissipando energia em forma de calor. Então, ele está transformando energia elétrica em energia não elétrica, ou seja, energia mecânica. Tá assim? O movimento das pás do ventilador é transformação de energia elétrica em energia mecânica. Porém, o motor do ventilador está esquentando. Então, aquele processo de aumentar a temperatura não é desejado, mas mesmo assim ele acontece. Então, a energia que era para ser usada para ele está sendo dissipada. Ele está perdendo aquele valor ali dentro daquele receptor. Bom, exemplo de receptor básico, televisão, receptor, transforma energia elétrica em energia sonora e luminosa. Carregador de celular, transforma energia elétrica em energia química, tá bom? Está recarregando a bateria. Percebam que os dois, tanto o ventilador, televisão, carregador, todos esquentam, ou seja, todos eles dissipam energia. Da mesma forma que não existe gerador ideal, não existe receptor ideal. Não tem nenhum aparelho que pegue toda a energia elétrica e transforme em outra. Ele também vai dissipar, tá bom? O prefixo contra, do termo força contra eletromotriz, é utilizada porque ela é oposta à força eletromotriz do gerador. Observe na figura a seguir como um receptor é representado em um circuito elétrico. A representação desse receptor em circuito elétrico é a seguinte. Você tem a força contra a eletromotriz, você tem a resistência interna, e agora a corrente. A corrente está indo de onde para onde? Está indo do polo mais positivo para o polo menos, né? Então, ele está indo do polo mais para o polo menos. Então, aqui ele está tendo uma passagem de corrente elétrica dessa forma aqui. Então, você tem uma corrente elétrica do mais para o menos dentro do sistema. Esse símbolo é o mesmo utilizado para os geradores. E a diferença está no sentido da corrente elétrica. Olha aí. Lá no gerador, como é que acontecia? No gerador, você teria uma placa menor, maior, resistência do ponto A até o ponto B. Então, aqui, para um gerador, a corrente é da placa menor para a placa maior. No receptor, é o contrário. No receptor, a corrente está vindo da placa maior para a placa menor. Esse símbolo é o mesmo utilizado para geradores. A diferença está no sentido da corrente elétrica. Em um circuito com os dois componentes, reconhecemos o gerador como que possui força eletromotriz. Então, se eu tenho os dois, o gerador tem força eletromotriz maior, isso aqui é importante, maior do que a força contra a eletromotriz. Então, para um sistema funcionar, a força eletromotriz produzida dentro do sistema tem que ser maior que a força contra a eletromotriz. Então, você nunca pode ter um receptor que tem uma força maior que um gerador. Por quê? É só pensar um pouquinho. A força eletromotriz vai fazer com que o sistema funcione. Ou seja, ele vai ter
uma distribuição de energia elétrica para aquele sistema. Então, você vai ter corrente. Bacana? Quando você tem corrente dentro daquele sistema, você está fazendo com que a força eletromotriz funcione. Se eu tenho um receptor que ele gasta mais do que ele recebe, aquele aparelho não funciona. Porque como é que eu vou gastar mais do que eu recebo? Não tem como. É uma conta básica, aí até por questão financeira. Se eu gasto mais do que eu recebo, eu fico sempre negativo. Eu não consigo ter um aproveitamento daquela energia cedida ao sistema. Então, se eu recebo X e gasto 2X, eu não consigo aproveitar, porque eu vou estar o tempo todo gerando dívida. A mesma ideia funciona aqui. Se você recebe 50 de força eletromotriz e tem 60 de força contra a eletromotriz, aquele sistema não vai funcionar, porque você está absorvendo mais do que você está gerando. Isso quebra a ideia do sistema, tá bom? Isso faz com que o sistema não funcione. E a equação do gerador pode ser representada graficamente no valor da força contra a eletromotriz e da resistência linha são constantes. O gráfico obtido é uma reta conforme a figura a seguir. Percebam o seguinte, que antes eu tinha uma reta descendente. Agora eu tenho uma reta ascendente. Diagrama representando o funcionamento do receptor elétrico. A partir da análise do gráfico, podemos perceber que, quando a corrente elétrica é igual a zero, não ocorre dissipação de energia na resistência interna. Claro, se a força contra a eletromotriz é igual ao DDP, mais a resistência interna, vezes o valor da corrente, menos o valor da corrente, o que vai acontecer? Se a corrente for zero, ela zera tudo. Então, é tudo isso menos zero. Então, não tem dissipação de energia interna. Da forma que a voltagem fica perfeitamente igual à força contra a eletromotriz. Outra conclusão que podemos tirar é que quando a corrente aumenta-se também a DDP entre os terminais do receptor, já que os valores de R' e I aumentam, tá bom? E aí tem a nossa primeira questãozinha, falando o seguinte: qual será a força contra a eletromotriz de um receptor elétrico que possui uma resistência interna de 2 ohms, submetida a uma DDP de 200 volts e percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes? E aí eu tenho a equação do gerador, do receptor. Força contra a eletromotriz é igual a DDP menos R' vezes o valor de I. Pronto. Agora ficou fácil. É só aplicar tudo na equação. Ele quer a força contra a eletromotriz, ou seja, ele quer a Fê em linha. A DDP é igual a 200 menos a resistência interna vale 2, vezes o valor da corrente, vale 20. Então, qual seria a minha força contra a eletromotriz? 200 menos 2 vezes 20, 40. Logo, a minha força contra a eletromotriz seria igual de 160 volts. Nosso gabarito seria letra A. Bom? Então, repetindo a questão mais uma vez, para quem está copiando, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Ele quer saber a força contra a eletromotriz, ou seja, ele quer saber o valor da Fê em linha de um receptor elétrico que possui uma resistência interna de 2 ohms. Então, aqui você tem o valor da resistência R', quando submetido a uma DDP de 200 volts e percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Ele deu todos os dados. Força contra a eletromotriz, resistência interna, DDP e corrente. Força contra a eletromotriz vai ser igual, DDP que vale 200, menos 2 vezes 20. Então, seria 200 menos 40, que daria uma força contra a eletromotriz no valor de 160 volts, tá bom? Seria nosso gabarito. Nosso gabarito aí, letra A de A. É bem fácil. Bom? Segunda questão fala o seguinte: a respeito dos receptores elétricos, marca a alternativa incorreta. Olha aí a pegadinha. Sempre tenham essa ideia aí de que ele quer a correta ou incorreta. Letra A. Receptores são equipamentos que transformam energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja exclusivamente térmica. Letra B. A potência dissipada por um receptor é fruto do produto da resistência interna
pelo quadrado da corrente elétrica que flui pelo sistema. Letra C. A potência útil de um receptor é dada pelo produto da força contra a eletromotriz pela corrente elétrica. Letra D. A curva característica de um receptor é decrescente. E letra E. A curva característica de um receptor é oposta à curva característica de um gerador. Tá bom? Então aí, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Ele quer a alternativa incorreta. Lembrando que ele quer a falsa. Vamos analisar cada uma delas aí. Letra A. Os receptores são equipamentos que transformam energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja exclusivamente térmica. Verdadeiríssimo, tá bom? Porque a energia térmica, ela já é aplicada na dissipação da energia. Então, todo mundo que dissipa energia, basicamente, produz energia térmica. O receptor vai transformar em outra energia, química, mecânica, luminosa, sonora, alguma energia que não é apenas térmica. B. A potência dissipada por um receptor é fruto do produto da resistência interna pelo quadrado da corrente elétrica que flui pelo sistema. Deixa a letra B aí, ela tá bonita. Deixa ela guardada aí. Vamos para a letra C. A potência útil de um receptor é dada pelo produto da força contra a eletromotriz pela corrente elétrica. Olha, quando ele vai dissipar isso aqui, ele tem que saber o valor da potência gerada. A potência gerada seria U sobre o valor da resistência. Então, seria força contra a eletromotriz mais R' vezes I sobre o valor da resistência externa, né? Então, a potência útil de um receptor é dada pelo produto da força contra a eletromotriz pela corrente elétrica gerada ao sistema. Verdadeiro aí também. Letra C passou pela gente. Letra D. A curva característica de um receptor é decrescente. Guarda a letra D aí também. Letra E. A curva característica de um receptor é oposta à curva característica de um gerador. Verdadeiro. Ficamos entre letra B e letra D. Vou voltar para vocês alguns slides. Presta atenção. Olha, isso aqui é a curva de um receptor. A curva de um receptor, ela começou aqui no ponto A. Terminou lá no ponto B. Ela cresceu ou decresceu? Ela cresceu. Então, ela é uma reta o quê? Crescente. Ela está aumentando o valor dela.
Foi o que disse a letra D. A curva característica de um receptor é decrescente. A gente acabou de ver que não é. A gente viu na letra D que a curva característica de um receptor é crescente e não decrescente, né? Então, isso torna a letra D falsa, o que capacita a letra B como verdadeira aí, para não deixar nenhuma dúvida. Bacana? Terceira questão, fala o seguinte. O vendedor de um motor elétrico de corrente contínua informa que a resistência interna desse motor é 1 ohm e o mesmo consome 30 watts quando ligado a um DDP de 6 volts. A força contra a eletromotriz desse motor que ele está vendendo é D. Tá, eu quero saber o valor da força contra a eletromotriz, ou seja, força contra a eletromotriz é igual a DDP mais R vezes I, né? Desculpa, menos, mais é no gerador. Aqui é menos. Tá bom, ele quer saber o valor da força contra a eletromotriz, ele quer saber o valor da freirinha. Qual é a DDP? 6 volts, já tem. Menos o valor da resistência, que é 1 ohm, vezes o valor da corrente. Só que agora aí eu tenho que achar o valor da corrente gerada. Qual seria o valor da corrente gerada? Bom, a corrente, gente, é π, né? Qual seria o valor da π? Vocês lembram lá da equação da corrente? Se não lembrar, não tem problema. Corrente é igual a π. Potência é igual a corrente vezes a DDP. Então, o valor da minha potência é de 30 watts, que é igual ao valor da corrente, que vale, que eu quero descobrir, vezes o valor da DDP, que vale 6. Então, o valor da corrente seria 30 sobre 6, que daria um total de 5 amperes. Então, o valor da corrente daria 5. Pega o valor dessa corrente e joga onde? Joga aqui dentro. Então, seria aqui o valor de 5. Então, a minha força contra a eletromotriz seria igual a 6 menos 1 vezes 5 dá 5. Então, daria 1 volt. Nosso gabarito seria letra D. Bom? Então, gente, olha o que aconteceu nessa questão para que não sobre dúvida aí. Ele vai pegar uma força contra a eletromotriz e aplicar ao sistema. E ele quer saber o valor dela. A DDP vale 6, a resistência interna vale 1 e o valor da corrente eu quero descobrir também. O valor da corrente eu acho pela fórmula da potência. A potência é π. Potência é igual a corrente vezes a DDP. Potência vale 30, a corrente vale I, a DDP vale 6. Então, a minha corrente seria 30 sobre 6, que daria 5 amperes. Aí eu pego o valor dessa corrente e aplico na equação do receptor. Força contra a eletromotriz é igual a 6 menos 1 vezes 5. Então, 6 menos 5 daria 1 volt. Nosso gabarito é a letra D, tá bom? Realmente, aí, nosso gabarito sendo letra D. Quarta questão, questão de gráfico. O gráfico mostra como varia a corrente que passa em um gerador, em função da diferença de potencial que existe em seu terminal. Sua força eletromotriz e a sua resistência interna valem, respectivamente. E aí eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
ponto onde a corrente vale zero e existe o ponto onde a DDP vale zero. Então, vamos analisar cada um deles aqui. Para o primeiro ponto, o que foi que aconteceu? A minha força contra a eletromotriz é igual a DDP menos R' vezes I. Tá bom? Então, o que foi que aconteceu? A minha corrente zerou. A minha corrente deu zero. Então, a minha força contra a eletromotriz ficou igual à minha DDP. Só que para aquele ponto ali, quanto é que vale a minha DDP? A minha DDP vale 30, né? 30 volts. Então, eu já sei que a minha força eletromotriz vale 30 volts. Daqui eu já posso tirar letra A e letra E. Vamos entre letra B, letra C e letra D. Vamos para o segundo ponto. Ó. Pegar o segundo ponto para cá. A minha força motriz é igual a DDP mais R vezes I. Aqui eu estou em gerador, né? Então ali era um mais. Mas, deixa eu mudar mesmo só por desencargo. Aqui é um mais. Aqui não é força contra, é força motriz. Mas é basicamente a mesma coisa que a corrente zerou. Aqui quem foi que zerou foi a DDP. Então a minha força eletromotriz é igual a 0 mais R vezes I. Só que ele falou que a corrente vale 6. E a força eletromotriz a gente descobriu na primeira parte da questão. Vale 30. É igual a 6 vezes R. Logo R é igual a 30 dividido por 6. Então o valor da minha resistência daria 5 ohms, tá bom? Então você teria o valor da força eletromotriz e da resistência. Nosso gabarito seria letra B, 30 volts e 5 ohms. Então a gente pode descartar a letra C, letra D aí está fora também, para que a gente possa chegar ao nosso gabarito como letra B. Certo? Explicando mais uma vez a questão para quem ficou com alguma dúvida, porque a questão falou que quando a minha força, quando a minha DDP for 30, a minha corrente vale 0. E quando a minha corrente for 6, a minha DDP vale 0. Então, posso aplicar as duas situações dentro da força, dentro da equação do gerador, e acho, no primeiro momento, a força eletromotriz, valendo 30 volts. No segundo momento, acho o valor da resistência, valendo 5 ohms. O gabarito seria letra B aí, só pela análise do gráfico. Bacana? E a nossa saideira fala o seguinte. O gerador fornece a um motor um DDP de 440 volts. O motor tem uma resistência interna de 25 ohms e é percorrido por uma corrente elétrica de 400 mA. A força eletromotriz do motor em volts é igual a... Eu pedi 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, para acabar aí, a gente fala o seguinte da equação do gerador. A equação do gerador vai ser dada de novo. Força eletromotriz que ele quer saber é igual a DDP mais R vezes I, né? Dentro desse meu sistema aí. Ele vai gerar aquele sistema para que a gente possa calcular o valor da FEM. A FEM vai ser igual. Quanto é a DDP? A DDP cedida pelo sistema é de 440 volts, certo? Ele vai ter essa vantagem de 440 volts. Só que percebam que aquele cara ele tem uma resistência interna que vai consumir. Então, no lugar de aumentar a sua resistência, ele vai diminuir. Bacana? O valor da resistência é 25 ohms vezes o valor da corrente. Só que a corrente é de 400 miliamperes. Você não pode usar miliampere porque todo o resto dos caras está em sistema internacional. E você não pode pôr o sistema que não está internacional, né? Então ficaria 25 vezes 0,4. Por quê? Porque é 400 miliamperes, ou seja, 400 dividido por 1000, que daria 0,4. Então o valor da minha força eletromotriz seria 440 menos 10, ou seja, 430 volts. Nosso gabarito seria letra D. Bom? Então, galerinha, a gente chega ao final da nossa aula de hoje, tá bom? Agradecer a presença de todos vocês aí que estão até agora, esforçando aí à noite. Eu sei que é cansativo, mas sei que também que vai valer a pena, beleza? Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de quarta-feira. Um grande abraço. Próxima semana a gente se encontra aqui também falando um pouco mais sobre carga elétrica, energia elétrica e circuitos de uma forma geral. Tá bom? Galera, bom final de aula aí para vocês. Uma boa semana. Até a próxima aula. Tchau.